A comemoração dos adúlteros. Aqui no capítulo 9 de Oséias, a gente tem uma advertência muito grave para Israel adúltera, né? Israel é uma nação adúltera, são homens adúlteros que se adulteraram contra Deus, indo atrás de outras coisas, que substituíram o lugar de Deus, indo atrás de Mamon. Mamon é um deus terrível, indo atrás de Moloque, que exige sacrifícios de bebês, de primogênitos. Então, o aborto é tudo para esse povo. Então, esse Israel que se tornou adúltera, no capítulo 9, Deus adverte, dizendo assim: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comidas imundas. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que deles comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da iniquidade, também haverá grande ódio. A gente vê aqui muita coisa usada, né, pela cristã materialidade, que se diz, né, cristão, mas roubam a Deus para servir a Mamão, para adorar a Mamão, para fazer as coisas de maneira errada. E ainda dizem, o profeta, né, é insensato. E o espírito é louco. É louco porque concorda. É louco porque aceita. Então os espíritos a gente domina. E se a gente não buscar realmente a sabedoria vinda do alto, a sabedoria vinda do Deus, a gente se deixa enganar pelo que os nossos olhos veem e pelo que parece ser, mas não é. Então, a adoração ao Senhor, Deus não divide o seu trono com ninguém. Então, o preço do adultério é muito sério. Eu gosto do livro de Oséias, porque é o perdão de Deus para com uma nação adúltera, mas principalmente porque Oséias teve que aceitar de volta a mulher adúltera. A meretriz, ele se casou com ela, deu tudo que podia para ela, e ainda assim, depois de ter 3 filhos, ela o abandonou e foi atrás de seus amantes, atrás do dinheiro dos seus amantes para viver bem, para ter fartura, e acabou como escrava. E Oséias teve que dar 15 moedas de prata e mais algumas medidas de farinha, acho que foi. Ele teve que pagar para conseguir tirar ela daquele lugar. Comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Então ela teve um preço. Ela virou uma mercadoria. Tipo a metade de um homem, porque Jesus valeu 33 moedas de prata. Então ela valia menos da metade
de um homem na época. Então essa mulher adúltera, pela qual Oséias orou, pela qual Oséias pagou o preço para tirá-la dessa vida, representa Israel, pecador, aonde Deus pagou o preço através de Jesus Cristo para salvá-la. Mas eles mataram Jesus Cristo, não reconheceram o seu Salvador, pelo contrário, foram cúmplices. Não que ele não tivesse que morrer, mas os judeus foram salvos, os 12 discípulos eram salvos. Quantos judeus aceitaram Jesus? E até hoje, quantos judeus a gente conhece que aceitaram Jesus? Mas a Israel, nação adúltera, continua aí. Continua aí. Festa rave deu entrada para que o inimigo os atacasse. Então tem várias festanças. Se você vai em Israel, tem manifestações pelas causas gays, eles querem direitos. Então você vê que Israel está completamente pervertido ainda nos dias de hoje. Mesmo tendo alguns ortodoxos, mas os ortodoxos eles são bem excêntricos. No entanto, não passam de religiosos, como no tempo de Jesus. Os maiores inimigos de Jesus eram os religiosos, porque eles cumpriam a lei e não tinham misericórdia. E um dos maiores atributos de Deus é a misericórdia. Assim também nós, que nos encontramos no deserto, quando somos chamados para lutar pela restauração do nosso cônjuge, pela restauração do nosso casamento, sabemos que temos que pagar o preço. Existe um preço de resgate. Você não vai conseguir a restauração do teu casamento sem pagar esse preço. Porque o inimigo, Satanás, ele tem ele lá em laços, amarrações. São várias coisas que foram feitas malignas das trevas, invejas. Inveja é macumba, só inveja é macumba. A pessoa invejosa, ela faz mal primeiro a si mesmo, porque ela não se ama, ela não tem nome, ela não tem identidade, ela não é ela. Ela já abriu mão dela e dos que são dela. Então ela quer o lugar de outra pessoa, ela quer o que é de outra pessoa, então ela vai lá e destrói a outra pessoa até conseguir a identidade. E não basta só isso, ela quer ver o outro morto, porque ela quer o lugar exato do outro. E quando o outro morre, geralmente, eles jogam o que eles conquistaram na lata de lixo. Então, pessoas invejosas são simplesmente instrumentos de Satanás para destruir primeiro a elas e depois a vida da pessoa de quem elas têm inveja. E no final, quando eles conseguiram terminar de destruir a pessoa que não teve discernimento espiritual para se defender, eles vão abandonar aquele negócio. Por quê? Porque não era bem o que eles queriam. Quando o espírito maligno consegue o que ele quer, ele sai daquela pessoa. E aí a pessoa fica como que num deserto, desolada. A pessoa perde totalmente o chão. Não faz mais sentido ter o que a outra pessoa tinha, porque só tinha graça enquanto tinha a outra para humilhar. Interessante, muito interessante você entender como funciona. O Satanás, Lúcifer, né? Ele quis o lugar de Deus, ele quer o lugar de Deus. E aí, ele vai lá e destrói tudo que é de Deus. Destrói a natureza, destrói os animais, destrói o ser humano, destrói tudo que ele puder destruir no ser humano. Ele vai te proibir de ler livros que te explicam a Bíblia, ele vai te proibir de buscar mais entendimento espiritual fora, porque a religiosidade te faz virar meio que você vai ficar encanado em pouca coisa sem ter discernimento espiritual do que é realmente o mundo espiritual, porque te obrigam a ler apenas 66 livros. E se você buscar qualquer coisa fora desses livros, então não pode ser aceito.
Ai de você, porque são espíritos enganadores que não querem que você entenda o real motivo de tudo. Existem livros apócrifos muito bons que os teólogos estudam. Você não precisa ser teólogo para estudar, mas é importante saber quais são os poderes que existem e como que a teologia ajuda esse sistema desses adúlteros, né, que são a nação Israel, né? Como que a teologia ajuda que esses adúlteros continuem no poder, né, e não sejam expostos. Eles governam o mundo, mas os discípulos que se converteram, eles têm uma mensagem de salvação. Os judeus que se converteram, eles têm uma mensagem profunda de salvação. Eles vão falar de livros como Enoque e vários outros escritos que não tem aqui na nossa Bíblia. Então você precisa buscar conhecimentos que muitas vezes te proíbem, mas isso te dá uma abertura espiritual para você conhecer o mundo espiritual e ser vencedor. Mas eu vou te falar uma coisa, nem todo o conhecimento vai te levar a Deus. Você precisa do amor de Deus. Porque nem que eu tiver toda a sabedoria e conhecimento e dom de profecia e dom de cura e dom de milagre, nada adianta se eu não tiver amor. E o que faltou para Gomer, mulher de Oséias, era o amor. O amor pelos seus da sua casa, pelo seu esposo e pelos seus filhos. E quem não tem amor pelos da sua casa é pior do que um ímpio. Já negou a fé. Então, fica muito claro, se você não tem amor, nada adianta. Pessoa que abandona o cônjuge, pessoa que abandona um soldado ferido, não é porque Gomer pecou que Oséias tinha que descartá-la e era uma outra. Não, ele tinha que orar por ela, pagar o preço por ela. Então, isso é amor pelos seus. Se você paga esse preço pelos seus, você os liberta. Você paga o preço da liberdade. Quem não tem amor abandona e deixa passar necessidade de propósito. De propósito. Ele fala, eu não vou sustentar, eu vou dar o mínimo do mínimo. Isso não é amor. Você nunca vai vencer uma batalha espiritual se não tiver amor. Quem tem amor paga esse preço. Por mais alto que seja, ele paga o preço. Então, chegará o dia, os dias da punição, chegará o dia da retribuição. Israel o saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Então, passa a haver ódio, né? Porque há iniquidades encobertas, e as pessoas sabem, todo mundo viu, todo mundo sabe tudo que está sendo, então um pode, outro não deve. E o religioso tinha muito isso, quem mais dava, ele podia fazer muitas coisas erradas e era encoberto, enquanto que quem era pobre não podia nem dar uma pombinha para sacrifício, ele geralmente não tinha o perdão e não estava. Então, as pessoas pobres evitavam muito o erro. Por isso que elas foram as que mais aceitaram Jesus e entenderam Jesus. Enquanto que os religiosos, que tinham muitos pecados escondidos debaixo do tapete, não reconheceram o Salvador, não reconheceram o Messias. Então, eu posso comprar uma falsa santidade, porque tenho condições. Mas quando eu não tenho condições, como é a minha realidade, eu não compro a minha falsa santidade. Eu tenho que ser de verdade. E ser de verdade me aproxima de Deus, me aproxima do Pai, me aproxima da salvação. Aqui continua falando em Oséias que Israel é ingrato, que há as controvérsias do Senhor com Judá e com Israel. Então, sempre Israel querendo que Deus engulha seus pecados, sem eles mudarem de verdade. Então, obrigaram Deus a engolir o divórcio, obrigaram Deus a legalizar o divórcio,
Mas Jesus chegou e falou, não, não era assim desde o começo, não era para ser assim desde o começo. Deus odeia o divórcio e eu não aceito. E aí tem gente que viu que ele aceita. Tem a cara daquela pessoa que inventa versículo que não tem? Então, sempre você vai achar um teólogo que inventa um versículo para encobrir o pecado dos carinhas, sabe? Os carinhas. E aí, pode todas as coisas, né? Mas tem um juiz lá em cima que não pode. É por isso que meu canal não cresce, porque eu não consigo falar a mentira, né? Eu não consigo ser falsa profeta. Falando de Jesus, quando eles falaram lá que ele estava aceitando o divórcio, realmente ele aceita que uma pessoa que se casou com um divorciado se divorcie, porque esse casamento é ilegal. Como era o caso de Herodes com Herodias, esses deveriam se divorciar, porque não é um casamento aceito diante de Deus. Então esses casamentos devem ser dissolvidos, para que o primeiro seja restaurado, para que a primeira família seja restaurada. Então, Herodias deveria sim se separar-se de Herodes. Herodes deveria mandar Herodias embora, para que ele não estivesse em pecado e para que ela pudesse voltar para o marido dela, que é irmão de Herodes. Mas, para os religiosos, eles não entenderam essa mensagem, né? Então, o divórcio que é aceito é o divórcio dele. Parar de pecar, sair do erro, entendeu? Então, que fique bem claro para você nesse dia que, como eu comecei a mensagem aqui, existe a alegria do adúltero, é uma alegria falsa, né? Mas eles se alegram, eles exultam. Mas Deus fala, não te alegres, ó Israel, não te exultes com os povos, como os povos, achando que podem viver como os povos. Israel não é qualquer povo, crente não é qualquer povo, vocês não podem viver como os povos do mundo. E quando cai a ficha que nós não somos igual às pessoas do mundo, nós temos que ser diferente, nossa lei é diferente. Nós cumprimos os mandados do Senhor, as leis e os mandamentos do Senhor. E essa comemoração no erro, como fazem as nações do mundo, não cabe a nós. Então, Deus abençoe, esteja convosco e até a próxima.